Ô, Maria Rita, Rumo ao já que 100. nós estávamos falando sobre empreendedorismo, vamos Diga. falar sobre o MEI, O né, MEI. que é o microempreendedor individual. Sim, É isso aí. a porta de entrada. É isso. Gente, o empreendedorismo está em alta, como o Babi disse, e tem quantos anos no MEI? O MEI, ele é de... 10 anos? Não, ele é de 2008. 2008, então tem mais, né? Vamos colocar aí, 2008. É porque a minha monografia já foi sobre a atualização do MEI. Se eu não me engano, ele é de 2008. 15 anos. É isso aí. Então, o Me enganei, MEI, gente, né? O 2008. microempreendedor individual. O que é isso? Explica tudo pra gente sobre o MEI. Então, o MEI, ele surgiu como uma proposta do governo para regularizar os principais prestadores de serviço que trabalhavam na informalidade. Então, todo ano, desde quando o MEI foi criado, todo ano existem atividades que entram na opção, que podem ser MEI, e atividades que saem. Então, por isso que é sempre importante estar verificando se a sua atividade não foi desenquadrada ou não. Às vezes a pessoa já foi desenquadrada do MEI e não está sabendo, porque existe essa manutenção. Então, o MEI ele começou voltado para o bombeiro hidráulico, o pintor, a cabeleireira, a costureira. Então, ele é uma forma de você pagar o INSS com um valor mais acessível, que ele é 5% em cima do salário mínimo, contribuir ali com o seu INSS, mas quem é MEI, gente, deixa até uma dica, você só consegue ter direito a algum afastamento se você tiver com as guias pagas em dia, existe carência. Às vezes a pessoa tá lá, eu tenho MEI há 2, 3 anos e não paga. Aí nem desapermita acontece um acidente, a pessoa vai tentar afastar pelo INSS, eu tenho MEI. Não adianta, se não tiver pago em dia, a carência some. Você tem que começar tudo de novo. E quais são os benefícios do MEI? E aí o benefício é você conseguir, principalmente, ter ali a pejotização, né? Ter a sua empresa mais formalizada, ter um CNPJ e uma conta ali da empresa. Você pode participar de licitação, você pode comprar mercadorias com preço mais acessível, porque a gente sabe, vamos supor, a cabeleireira, às vezes, na indústria, que ela vai comprar ali os produtos, se ela comprar como pessoa física, como autônoma, tem um preço. Mas se ela comprar com o CNPJ, tem outro preço. A lojinha de celular, para comprar aqueles materiais, se for no CNPJ, o preço é melhor. Por que o preço é melhor? Porque você está vendendo de PJ para PJ. Quando vende de PJ para consumidor final, a gente já tem um imposto diferente. Então, fica mais caro. Então, a ideia do MEI é regularizar essa atividade, pagar um imposto mais barato, com menos burocracia, porque o MEI ele tira nota fiscal quando ele vende ou presta serviço para PJ, quando ele vende ou presta serviço para consumidor final, ele está ali isento de emitir nota fiscal, então você tira muito aí desse ruído de ter que contratar um sistema, ter que ter um administrativo, não, você tem que ter um financeiro muito bem feito, um livro caixa muito bem feito, para você ter esse controle, mas se você tira muito desses gastos com software, com um monte de coisa, e ele é a porta de entrada, por quê? O MEI dando certo, as coisas fluindo, naturalmente a empresa vai crescer. E ela crescendo faz o desenquadramento e transforma no ME. Mas o MEI não é obrigatório a ter contador, né? Depende. Isso aí é uma propaganda meio complicada. Meio complicado. Meio complicada, literalmente. Por quê? O MEI, ele não é obrigado a ter contabilidade regular. Ok. Só que o MEI, ele pode contratar um funcionário, né? Quando o MEI contrata um funcionário, ele passa a ter obrigações com esse funcionário de gerar folha de pagamento, de recolher esse FGTS, de recolher esse INSS do funcionário, de transmitir o E-Social para a Receita Federal. E aí, a partir desse momento, ele precisa de um contador para poder fazer esse serviço. Então, o MEI, quando ele está começando, ele é dispensado. Tanto que a abertura do MEI você pode fazer gratuita no site do GovBR. Existem
profissionais que cobram para fazer isso? Existe, porque é a sua prestação de serviço, a abertura. Mas você pode fazer a abertura gratuitamente no site, você pode fazer a abertura do MEI gratuitamente no Sebrae ou na Sala Mineira. A declaração anual, você pode fazer gratuitamente no Sebrae e na Sala Mineira. Agora, a partir do momento que você tem um funcionário, você precisa de fazer cálculo de férias, fazer cálculo de rescisão, enviar folha de pagamento para a Receita, aí você precisa de uma contabilidade. Então, para a gente, né, concluir isso aí, o MEI sem funcionário, ele segue sozinho. O MEI com funcionário tem que ter um contador. Tem que ter um contador. E Se assim sempre, optar, né? se assim optar, porque pode ter um contador também para ajudar a fazer aquele planejamento, ajudar a fazer os controles, ajudar a ver se a empresa vai estourar ou não, se é o momento certo de desenquadrar ou não. Então, é sempre ideal que procure um contador. Eu geralmente indico para pelo menos procurar um contador na hora de fazer a abertura da empresa. Sim. Eu geralmente, quando chega empresário lá no escritório, eu gosto de sentar e explicar para ele, né, um pouco disso, dessa questão de, olha, você faz um controle de caixa? Então, faça um controle de caixa. Eu indico planilhas, eu indico sistemas gratuitos, que a ideia do MEI é realmente ter baixo custo. Então, eu geralmente indico coisas que vai ajudar ele a ter esse baixo custo. E eu faço essas orientações. Por exemplo, salão, tem que ter um alvará sanitário. Açougue, tem que ter um alvará sanitário. O contador, então, ele pode prestar esse serviço de consultoria para te orientar dentro da sua área, quais são as exigências do governo para você estar em dia, não só na área financeira. Não só na área financeira. Muitas vezes Isso a pessoa acha que só abrir o MEI, tá tirando a guia, tá ok. Isso. E às vezes ele tem outras obrigações que ele tem que cumprir e ele não tá nem sabendo. É interessante isso, porque às vezes o cara quer seguir tudo direitinho, mas ele não sabe nem onde buscar essa informação. Sim. Porque às vezes você bate também na prefeitura, eles também não estão muito bem orientados ali, ou, né? Complicado. E essa questão do MEI, hoje, né? a Sala Mineira, ela dá um suporte bem legal Sala pro MEI. Mineira do Sebrae. Do e Sebrae. aí, gente, Sebrae é tudo. sobre Lá o na MEI, prefeitura. né, que é o microempreendedor individual, eu, né, fui MEI e acabei sendo desenquadrado e tô pagando imposto até hoje. Então, se você é MEI, você fica de olho aí, Tatiana, se você é MEI, né? Sim. Você também é, Aline? Sou. Então fica de olho, porque Aline aqui, ó, eu sei, passei por isso e tô pagando. E muitas pesado. vezes o MEI ele vai procurar o contador na hora que a bomba já estourou. É isso que aí. é o fato, tipo, não conseguir tirar a nota. Às vezes ele não tá nem sabendo que ele foi desenquadrado. Já Verdade. teve um MEI que uma vez ele me procurou e tinha passado o ano inteiro e ele foi desenquadrado lá em janeiro. Tinha passado o ano inteiro e foi na questão das compras, porque a compra é até 60 mil. No primeiro mês, ele comprou 100 mil. Eu falei, uai, então. Mas eu achei que era só as vendas, eu tava controlando as vendas. Não, as compras também. E só descobriu a partir do momento que a inscrição estadual ficou bloqueada e não conseguiu, o fornecedor não conseguiu emitir nota para ele. Então precisa de um controle. E quando você é desenquadrado do MEI? Existem várias opções para ser desenquadrado. Por exemplo, quando você é MEI, você só pode ter aquela empresa. Então, se você abrir uma outra empresa, você já é desenquadrado. Então, você não pode ter duas empresas no seu nome, ou você vai abrir você quer colocar um sócio naquela empresa. Você é desenquadrado. Você faturou mais que 81 mil anual no caso do MEI padrão, ou mais que 150 mil no MEI caminhoneiro, que a gente tem a opção agora do MEI caminhoneiro, que foi uma maravilha que eles fizeram. Tinha muito caminhoneiro trabalhando na irregularidade, né? Você é desenquadrado. Quando você compra acima de 60 mil, você é desenquadrado. E quando você faz um acompanhamento, e aí você vê que você vai desenquadrar, você pode solicitar esse desenquadramento. Que é você falar assim, ô Receita, estou crescendo, valeu até aqui, mas a partir de agora eu vou passar a ser microempresa. Que é o mais indicado. É que esse desenquadramento, ele venha espontâneo do empresário. Né? O desenquadramento dessa forma que aconteceu com você é uma penalidade. Então, você é desenquadrado de forma retroativa e tem que pagar todos os impostos de forma retroativa aquele ano, como se você tivesse sido uma empresa padrão microempresa.
com todos os valores. Deixa eu te perguntar. Eu duvido, gente. Eu duvido. Nossa, quase me deu um Hein? velão. Não, porque eu falo assim. Emocionado. Eu duvido, gente, o Flow, Podpah e o outro lá, Primo Cast, tem um corte desse, tio Alisson. Não tem. Eu Só no duvido Isso Podcast. sobre o MEI, que hoje tem não sei quantos milhões aí, né, Maria? Hoje grande parte do CNPJ, registrados são Eu MEIs. duvido, tio Alisson. E infelizmente a maioria tá inadimplente. É isso aí. Você, no Desculpa, caso, não Tabata. tinha... Não, desculpa, não. Brincadeira. Leva pro coração, não, Fabi. Leva pro coração. Perdoa. Se ela fosse levar pro coração, meu Perdoa. Não tinha dado de volta. Aqui, deixa eu te perguntar um trem. Você não tinha contador na época, não? Não, o que acontece, né? Eu fui, assim, vou contar os detalhes, Maria Rita, né? Não, é porque eu quero fazer a verdade. A pergunta que eu quero fazer O que depende dessa acontece, resposta. né? Eu comecei, Eu gosto. né? Eu era funcionário, né, da empresa lá do Grupo Líder, e quando eu comecei a prestar assessoria para a prefeitura lá em Rio Doce, né, o Netinho lá, virou: Toninho, você tem que fazer um MEI agora para você começar a prestar o serviço, né, para a prefeitura. Aí eu fiz meu MEI, continuei e fui prestando. Aí comecei lá, depois passei para outra, depois passei lá, eu perguntava quanto é que é por mês. Eu ficava controlando, tipo assim, eu ganhava lá 6 mil na onde eu trabalhava. Então, 12 meses dava os 80. Só que depois o negócio foi crescendo e eu achando aí, teve uma época que o pessoal falou: não, mas se passar uma porcentagemzinha, pode. Né, que acho que é 20%. 20%. 20% pode. Eu fui naquela ali. Você só foi que usar na a brecha, hora, né? Fui usar a brecha dos 20%, só que na hora que eu A tava... brecha virou um buraco. Na hora que... Aí, Na hora que eu fui precisar da documentação lá pra cidade do tio Alisson, Deu ruim. eu Deu descobri. ruim. Aí No susto. foi o que Maria Rita disse aí. Aí eu tive que pagar, tô pagando ainda, né? Brecha É, virou um buraco. E pelo o menos lado isso bom- o governo faz, né? Divide parcela. lá. O lado bom é que você pode várias declarar a prestações. dívida e solicitar um parcelamento. É isso aí. aí minha pergunta E é... sua certidão aí fica positiva com Com efeito efeito negativo. negativo. Exatamente, ó. Que isso? Não era essa a pergunta, não. Parabéns. Mas isso bloquearia, se ele não pagasse, ficasse uma coisa assim... A Deus dará, isso bloquearia passaporte, Bloqueia. CNPJ, O que o pessoal brinca... CPF. Título de eleitor, passaporte, tudo. E a dívida vai para a pessoa física. Então, os seus bens da pessoa física, a Receita pode entrar com um processo assim para pegar seus bens da pessoa física por conta de dívidas com a Receita. Tá, O pessoal então tá. brinca muito com o MEI e não paga. Ah, eu vou dar baixa, porque o MEI tem essa opção. Eu vou dar baixa e depois eu pago. É uma dívida, você tem uma dívida com a Receita. Sim. Eu falo pro pessoal assim, deve o capeta, meu filho, mas não deve a Receita não. Porque a certeza. Receita, se não cobrar de você, cobra do seu marido, do seu filho, de Uma todo hora mundo. a conta vai chegar. Alguém vai pagar essa conta. E aí, O leão não deixa de morder. eu acho que a pergunta que não quer calar depois dessa conversa toda sobre o MEI é: se a pessoa não tiver um contador, como que ela agora, nesse momento, descobre se a situação dela está em positivo ou em negativo com a Receita? Da questão do enquadramento, De tudo. a pessoa pode entrar no site da Receita e solicitar certidão federal. Se essa certidão federal sair negativa, até aquele momento a Receita ainda não bloqueou, porque às vezes acontece da pessoa estar ali e ainda não, a Receita não notificou. Existe um prazo ali, né, de notificação. Mas o ideal é que procure um contador para verificar a situação da empresa, porque a gente tem alguns acessos a algumas ferramentas que, às vezes, o público, né, o cidadão em si vai ter mais dificuldade de encontrar, que é no próprio site da Receita, no Sim. ECAC, que você consegue verificar a sua certidão estadual, federal, municipal. Às vezes a pessoa tá tudo ok com a Receita, mas não pagou a taxa de licenciamento, de funcionamento do ano. Ou Então se tá não- com pendência ou no se não- município. Não pagou o ISS. Então, o mais pagou recomendado ISS. para todo mundo nesse momento, ou que esteja vendo, ou que vai ver depois, é corre, procura um contador, vai verificar a sua situação e daí Verifica a sim, sua situação. parte para frente. E outra pergunta que eu gostaria de fazer Sim. também. É uma pessoa que não é MEI, Uhum. mas ela tá vendendo, ela não tem CNPJ ou sei lá, e tá vendendo. Tá comprando e vendendo. Sem nota. Aham. É considerado uma renda autônoma. Então, ele tem que declarar isso como Mas e se a pessoa autônomo não e tá fazer declarando? carnê-leão. Mas aí se Aí, ela... o que acontece? Cruzamento fiscal. Pode acontecer da Receita te notificar e te pedir esclarecimentos dessa renda. Acontece muito, por exemplo, da pessoa
registrada com salário mínimo e pagar cartão de crédito de 6 mil, 7 mil por mês. O que a Receita faz? Fulano, me explica aqui de onde está vindo essa renda. Porque o que a Receita entende? Qualquer dinheiro que vem aleatório, seja declarado, ele está perdendo a parte dele. Então é isso aí. Então, assim, esse recado vai para pessoas aí. Ou esse dinheiro aí, Babilessa, pode estar vindo das coisas irregulares. Das entendeu? coisas ilícitas. O que a Receita entende? Ou é sonegado, ou é ilícito. Você sabia que o contador, todo ano, a gente tem que fazer uma declaração que nossos clientes não recebem nenhum dinheiro de tráfico de drogas e de financiamento ao tráfico? Porque se a gente identificar dentro da movimentação da empresa que está tendo alguma irregularidade que pode ser financiamento ao tráfico ou lavagem de dinheiro, a gente é obrigado a notificar a Receita. Por quê? Tudo que acontece na empresa, o contador é corresponsável. A gente responde civil e criminalmente como corresponsável da empresa. Então, vamos supor, você tinha um contador lá na época e aconteceu alguma coisa e vai ter que retificar alguma informação para a Receita. Você pagou no horário daquela época. Você tem o direito de exigir que ele retifique sem te cobrar nada, se foi um erro dele. Agora, se você for pagar outro contador para fazer isso, você tem direito de cobrar na justiça ele o honorário que o outro contador te cobrou. Porque é responsabilidade dele que ele faça aquilo que ele recebeu. Da mesma forma que o contador não pode segurar documento de cliente. Nenhum. Porque o documento é da empresa. Se o contador falar com você assim, não vou te dar seu documento, não sei o que, você pode chegar com a polícia, fazer um BO. Olha, ele está segurando os meus documentos. Então, a gente responde de forma civil e criminal pela questão da empresa. A gente vê a situação que aconteceu com o contador da Ricardo Elétrico. Até que ele provou que ele não tinha ciência do que estava acontecendo, ele ficou preso. Vamos ver na Americanas agora o que vai dar. Será que dá algum... Tá, né? Alguma coisa dá. Não, mas peraí, deixa eu complementar aqui o negócio aqui do tráfico. Só de droga ou qualquer tipo de tráfico? Não, aí ele vai te pedir explicação, ele vai tentar puxar o lastro. A primeira Receita te pergunta. A Receita não chega botando o dedo na sua cara. Ele vai te perguntar, olha, o que é isso? Qual que é a sua resposta disso? Ah, não, eu tô fazendo uma renda extra, realmente, eu tô comprando... tô comprando na Shopee e tô revendendo aqui. E aí vai falar assim, ok, então você vai pagar os tributos em cima disso e a partir de agora a gente vai te orientar a você abrir um CNPJ para fazer essa movimentação. Depois disso, se você não se regularizar, aí ele vem de novo. Então, se a pessoa